Oi, pessoal da 61, tudo bem? Como está essa nova rotina de estudos? Eu sei que são grandes mudanças, né? Mas tudo isso logo vai passar, nós vamos voltar para as nossas aulas de antes, presenciais, mas por enquanto a gente vai se falando de forma virtual. A gente continua conectando vidas, mas através desse meio digital, desse meio online. Então, na aula da semana passada, eu deixei para vocês aquela atividade de fazer um desenho, como se fosse na parede, inspirado na arte pré-histórica que a gente estava estudando. Então, vocês tinham que pensar em algo importante do dia a dia de vocês e registrar, então, nesse papel pardo ou nesse papel craft, algo do cotidiano que serviria para deixar também para as futuras gerações sobre o que é importante no atual momento em que a gente vive, assim como fizeram as pessoas que viveram no período da pré-história. Tá? Então, essa atividade vai ficar guardada no portfólio, vai ser avaliada no fim do trimestre, mas vocês podem fotografar e enviar para mim lá no Classroom, para mim já ir avaliando, já indo dando uma olhada no que vocês fizeram, ok? E para a aula de hoje, de sexta-feira, vocês então vão ver um pouco mais sobre a parte teórica, através da apostila, para a gente finalizar então a nossa primeira parte da apostila, que é sobre a arte pré-histórica. Só que agora a gente não vai mais falar tanto de pintura, de desenhos nas paredes, a gente vai falar um pouco mais sobre a dança. Então vocês vão iniciar lá na página 9, lendo um pouco sobre o artista português Carlos Mota, que foi um artista que veio fazer uma residência artística aqui no Brasil. E qual que é a relação dele com a pré-história? Bom, vocês vão ver lá que ele extraiu pigmentos da terra para criar suas tintas. Inclusive, ele se inspirou no ambiente lá de Minas Gerais que ele viveu para criar também as pinturas dele. Então, vocês vão ver lá algumas pinturas que ele fez, vocês vão analisar as imagens inspiradas lá em Ouro Preto e aí vocês vão responder as questões 1 e 2. E depois disso a gente vai ver um pouco mais sobre a parte da dança, lá no período da pré-história, porque tem uma imagem de uma cena de uma dança registrada na parede da caverna lá da página 12. E ela é uma cena que retrata, né, uma dança em torno das árvores. E aí a apostila vai trazer uma relação disso com a coreógrafa Pina Bausch, que é uma importante coreógrafa, né, da história da dança, e ela tem uma dança que é o ritual da fertilidade, que vocês podem inclusive procurar um pouco mais sobre ela no YouTube, tem várias danças dessa importante coreógrafa, e também vai trazer essa relação, né, com as nossas danças folclóricas, com o que a gente faz aqui no Brasil, com o que a gente fazia há mais tempo, que é, por exemplo, as cirandas, né, vai trazer exemplos de cirandas, que é algo que veio trazido para cá com a cultura europeia e se misturou com a cultura indígena, enfim. Vai ter também lá até uma música da boneca de lata, mas enfim, isso a gente vai fazer depois presencial em aula, mas vocês vão ler um pouco mais então sobre a arte pré-histórica até a página 16, que aí a gente finaliza então com as questões. Vocês respondam lá as questões 1 e 2. Depois disso, na próxima aula, a gente corrige. E após feito isso, pessoal, vocês vão lá positivo para fazer a trilha que vai estar lá sobre essa primeira parte, então, da apostila volume 1. Não esqueçam que na hora de fazer a trilha é importante que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem acessar o livro no formato digital lá, tem informações complementares. Então, prestem bem atenção nas questões, façam com calma, não precisa fazer correndo, acessem todo o material disponível, porque essa trilha vai valer 1 ponto na nota do trimestre, tá? Então, caprichem nela e semana que vem, então, a gente corrige tudo isso, ok? Bom trabalho, bons estudos e até mais!